Graças a Deus, amém, irmãos? Cantar que o Senhor é santo, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, significa dizer que Ele é outro, que Ele está acima, que Ele é o soberano sobre todas as coisas, que Ele é o nosso Deus, que aqui estamos e sabemos por que aqui estamos, por que aqui viemos. E qual o propósito de estarmos aqui? Que adorar aquele que morreu por nós, como foi ministrado aqui. Adorar aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Algo que nós trazemos à memória, ou seja, é trazer uma lembrança ativa à mente, que é a ceia do Senhor. Esse momento especial, esse memorial, esse monumento da morte e da ressurreição e o anunciar da sua vinda, o seu retorno, porque nós clamamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E diante desse momento tão especial que nós nos preparamos para estar aqui hoje, em adoração ao Senhor, também a ceia do Senhor, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 47 ao versículo 51. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Quero convidar você que está no seu lar, na sua casa nesse momento, no seu trabalho, eu não sei onde você está, mas que está cultuando ao Senhor conosco, também a manter a sua Bíblia aberta. João capítulo 6, versículo 47 ao versículo 51, assentado como os irmãos estão, já está sendo projetado também a leitura dessa noite. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, vou pedir à igreja que acompanhe a leitura. Verso 47 ao verso 51. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E nessa noite, peça ao Senhor: Deus, fale ao meu coração nessa noite. Eu sei que eu estou aqui porque assim o Senhor o quis. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre a minha vida. Então não é acaso que eu estou aqui nessa noite. Fale ao meu coração, que eu venha ser impactado pela Tua palavra, que eu venha ser direcionado, edificado pela Sagrada Escritura nessa noite, e que eu venha responder de tal maneira que o Senhor seja exaltado em minha vida. Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu até aqui nesse momento. E nós entramos em Tua presença mais uma vez em oração nos méritos de Cristo Jesus, não nos nossos, porque não temos. E nós queremos agradecer porque o Senhor está recebendo o nosso culto, a nossa adoração. E desde já nós pedimos: perdoe nossas falhas, perdoe os nossos pecados, perdoe-nos pelas nossas fraquezas. E te agradecemos, ó Pai, por tudo que aconteceu até aqui, os louvores entoados, as orações, a leitura bíblica, a direção do culto, ó Pai, tudo que aconteceu aqui, nós temos o propósito de adorar e engrandecer ao Senhor. Por isso nós pedimos: receba como cheiro suave em Teu santo trono. E pedimos a Deus: fale conosco. E eu lhe peço, Pai, nessa noite, que eu seja boca do Senhor para a vida dos meus irmãos e para a minha vida também, Pai. Usa-nos como Tu queres, não como nós queremos. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. O tema que eu quero refletir com os irmãos por alguns minutos nessa noite diz: Jesus é o pão da vida. Você pode repetir comigo? Vamos juntos?
Jesus é o pão da vida. É interessante quando nós lemos esse texto, porque o contexto dele, que está em João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15, conta um sinal, um milagre realizado pelo Senhor Jesus, que foi a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E havia uma multidão ali reunida para ouvir Jesus. E Jesus, ele pega aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, e ele multiplica. E as pessoas ficam fartas ao ponto de sobrar. Só que o tempo ele passa posteriormente a esse sinal, e as pessoas agora estão vendo que Jesus não está mais ali, eles começam a procurar por Jesus. E ao encontrar Jesus, Jesus diz algo para eles que nos leva à reflexão. Vocês estão me procurando, não pelo sinal que ele havia realizado. Eles não estão procurando Jesus por quem é Jesus. Mas eles estavam procurando Jesus por causa do pão que eles haviam comido. Quero convidar você a olhar comigo o capítulo 6, o versículo 24. Olha o que diz na sua Bíblia e na minha Bíblia. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram o quê, irmãos? Satisfeitos. O que eram esses sinais que Jesus estava realizando? Esse sinal da multiplicação dos pães, o sinal que nós vemos um pouco antes de Jesus andando sobre o mar, está aí do versículo 16 ao versículo 21. Sinais ensinam e apontam para a majestade, para a glória, para o poder do Senhor. Bem como esse Deus que nós servimos, Ele está sobre todas as coisas e Ele pode suprir aquilo que você mais precisa. Ele está no controle daquilo que você tem mais medo e Ele pode realizar aquilo que é o seu maior sonho. Ele mostra, os sinais nos mostram que Ele é Deus. Que Ele é, como nós cantamos aqui hoje, santo. Ele é separado. Ele é outro. Ele é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. E aí a multidão, diz o texto, que eles estão procurando Jesus, não porque eles compreenderam os sinais, mas eles estão procurando Jesus por outros motivos, porque eles ficaram o quê? Satisfeitos. E algo que nós precisamos ter muito cuidado é porque existem pessoas que procuram Jesus por causa de algum sonho que ela quer realizar aqui na vida terrena. Eu vou procurar Jesus porque eu não vejo a hora de comprar o meu carro zero. Eu vou procurar Jesus porque eu quero adquirir a minha casa própria. Eu vou procurar Jesus porque eu quero uma promoção no meu trabalho. É interessante que não tem nada de errado nessas coisas em si. De você querer crescer no seu trabalho, ter uma promoção no seu trabalho, de você adquirir um carro, de você ter a sua casa e sair do aluguel. Não há algo errado nisso. A questão é quando se procura a bênção e não o abençoador. É quando o foco está nas coisas que são passageiras e não nas coisas que são eternas. Talvez você já ouviu alguém dizer, quando foi convidado para ir na igreja: o que eu vou ganhar com isso? De ir na igreja. Algo que nós precisamos ter muito claro em nossa mente é saber por que aqui estamos e o que estamos fazendo aqui. Quando você compreende o que Jesus fez por você, quando você compreende o que significa que Jesus é o pão da vida, aí nós começamos a compreender o que é trabalhar para a vida eterna. O que é se alimentar de Cristo Jesus. O que é adorar, o que é servir, o que é cultuar.
O que é levantar as mãos dos céus e declarar santo, 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 igual nós fizemos aqui hoje. O que é se preparar para a ceia do Senhor. Esse memorial tão importante que nós iremos em breve participar. Ao olhar para esse texto, nós vemos que o povo ele está com uma sua visão distorcida. Nós sabemos que o inimigo, ele cegou o entendimento das pessoas. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo algo muito interessante. Ele diz 7 vezes, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E o que significa? Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Mas o que isso significa? Eu sou é a tradução grega do nome da aliança de Deus em hebraico, que foi revelado a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Vou pedir para a Laura colocar para a gente, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus disse a Moisés, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. E Deus envia Moisés, para Moisés fazer o quê? Vocês lembram? Libertar o povo da escravidão egípcia. E sabemos que a forma como nós olhamos o contexto daquela passagem do Antigo Testamento e vemos o Egito e aquela escravidão como um tipo relacionado ao pecado. E Deus indo até o povo e resgatando o seu povo. Deus tirando o povo da escravidão, Deus libertando o povo e levando o povo para uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. É interessante quando nós olhamos para isso, que nós olhamos para a nossa vida hoje. Porque você e eu, em Cristo Jesus, nós somos libertados da escravidão do pecado. E nós somos transportados para o reino do Filho amado do nosso Deus. Agora nós somos sacerdotes reais, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Moisés olha para o Senhor, né? É claro que é uma visão da sarça ardente. Ele disse, Senhor, mas quem eu vou dizer que me enviou? Para libertar o povo. E a resposta está aí. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Passa para mim versículo 11, Laura, por favor. Versículo 15, por favor. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Estamos falando da aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado, inclusive agora, na sua geração e na minha geração. Quem nós servimos? Nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque eles já estão desfrutando dessa presença. Eles não estão mortos. E aí Jesus, quando chega em João, e você vai lembrar bem que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne. E a ideia do verbo se fazer carne é a palavra criadora se tornar homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra criadora de Gênesis, capítulo 1, quando disse, haja luz, houve luz, se torna carne, se torna homem, encarna e vem habitar entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí, quando você vê Deus dizendo, eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vocês, e você olha para João e você vê Jesus dizendo 7 vezes, eu sou. Você para refletir que Jesus está afirmando que Ele é o Filho
de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus encarnado. A palavra que se tornou homem. Jesus é Deus. Amém, igreja? E ele disse, eu sou o pão da vida. Está aí no versículo 48 que nós acabamos de ler. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Porque quem crê nele não andará em trevas. Ele também diz, eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10, versículo 7. Só podemos ser salvos quando entramos por ele. Ele disse em João ainda 10, verso 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas ele diz também, no contexto da ressurreição de Lázaro, João 11, 25, eu sou a ressurreição. Ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, porque Israel não fez o que deveria ser feito. E a videira verdadeira é o Senhor Jesus Cristo, no qual, quando nós cremos, nós somos enxertados nessa videira. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso, a nossa visão, ela precisa estar no Senhor. O nosso foco precisa estar no pão que dá a vida. E é muito importante você entender isso. Por quê? Não basta você somente saber que maçã faz bem para a saúde. Você precisa comer. Não basta somente você saber que acerola e laranja tem vitamina C. Você precisa o quê? Se alimentar delas. Para quê? Para que você possa desfrutar daqueles benefícios. Tem muita gente que fala e sabe que Jesus é o filho de quem? De Deus. Mas ele não se alimenta de quem? De Jesus. E em Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. E aí nesse contexto, daquelas pessoas procurando Jesus, porque Jesus havia acabado de multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixes. Eu quero convidar você a olhar comigo mais uma vez, para o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido o quê? Sozinho. Então eles tinham identificado isso. Jesus, eles encontram Jesus porque eles vão para Cafarnaum, onde Jesus estava. E aí Jesus disse, olha, vocês estão me procurando não por causa dos sinais. Jesus literalmente diz, vocês estão me procurando porque a barriga está cheia. E vocês querem mais o quê? Pão. E aí eu me lembro da mulher samaritana, quando ela diz, Jesus, eu quero essa água aí, para não precisar vir mais buscar aqui no poço, Jesus. Só que Jesus está falando de outro tipo de água, de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Note que muitas das vezes na Bíblia, Jesus está falando sobre o reino espiritual. E as pessoas estão pensando ali naquele momento, no aqui e agora. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Porque Ele veio para que você e eu nós tenhamos vida e vida o quê? Eterna. Vida em abundância, diz a palavra do Senhor. E ao olhar para o texto, Jesus dá uma resposta para eles. Versículo 26. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês não me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Verso 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus está dizendo para eles, olha, trabalhem pela comida para a vida eterna, não pela comida que é passageira.
Jesus não está dizendo que não é para você trabalhar por seu pão de cada dia, não é isso, senão ele estaria contradizendo a própria palavra, e ele é a palavra encarnada, não é isso. A própria Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás, nós sabemos disso. Mas o que Jesus está dizendo para eles aqui nesse momento? Olha o que o texto diz. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntam no plural. E Jesus vai responder no singular. Jesus respondeu, verso 29, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, pastor, como que eu trabalho para a vida eterna, não para as coisas que são passageiras? Quando eu creio em Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da minha vida. E aí tudo o que eu faço na minha vida está nesse contexto. Porque eu faço para glorificar quem? A Deus. Não importa se eu trabalho no táxi, não importa se eu sou pastor, não importa se eu trabalho no colégio, não importa se eu trabalho no restaurante, não importa onde eu esteja, eu tenho um propósito de existência. Tudo o que eu faço para a glória daquele que morreu numa cruz para me salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um propósito de existência. Eu sei por que eu estou aqui. Irmãos, muitas foram as vezes da minha vida cristã, eu conto tanta história da minha vida cristã, né? E novo, né? Que eu ia para a igreja por diversos motivos, não pelo motivo correto, que era ir adorar a Jesus. Porque quando nós vamos para a igreja para outros motivos, a gente começa a reparar no irmão. Você viu como é que estava o cabelo do irmão? Você viu como é que o pastor está com menos cabelo ainda? Você viu o sapato da irmã? Nossa, estava chamando muita atenção. E aí você começa a reparar em coisas que você não deveria estar reparando. Não é que não dá para ver, tem coisas que não dá para ver, você vai ver, não tem jeito. Mas você tem um propósito, você tem um objetivo. Você veio aqui hoje para quê? Para adorar a Jesus. A sua vida tem um propósito. Amanhã é segunda-feira, pastor, meu chefe é muito complicado, pastor, você não tem noção. Pastor, eu tenho amanhã um pepino para resolver, pastor, você não tem noção do pepino que está esperando amanhã para resolver. Pastor, amanhã não tem um leão não, pastor, tem uma manada. É manada de leão, não é isso? Me ajuda. E todo mundo ficou quieto porque é difícil mesmo de saber. Tem um monte de leão, pastor. Quando a gente pergunta assim no português, todo mundo fica quieto, tá? É porque é difícil de responder. Pega todo mundo de surpresa. Tem um monte de leões me esperando amanhã. Guarde uma coisa no seu coração. Eu não sei o que será o amanhã, porque eu não sou o dono da manhã. Na verdade, nós nem temos amanhã. Nós só temos algo que se chama presente. Então, tudo que você fizer, lembre-se que a obra de Deus para você realizar é esta. Que você creia naquele que Ele enviou. Então, se o Senhor nos der um amanhã, amanhã nós o faremos, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? E aí, você vai fazer diferença em qualquer área que você estiver, não importa qual seja. Você vai fazer como estivesse fazendo para o Senhor. Por isso, trabalhe pela comida não que perece, mas para a da vida eterna. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, nós o fazemos para exaltar ao Senhor. O Senhor um dia me tirou de Macaé e me trouxe para Trajano de Moraes. Saí de 40 graus às vezes, esses dias fez 4. É uma diferençazinha legal, não é verdade? 36, né? De 40 para 4, né? 10% da temperatura que era lá. Mas o tempo que o Senhor me der neste lugar, é aqui que eu preciso fazer o melhor para a glória dEle. A família que você está, você deve ser e fazer o melhor para a glória de Deus.
Faça tudo para exaltar aquele que deu a vida por você. Faça tudo para a glória de Deus. As coisas aqui são passageiras. Salomão vai dizer em Eclesiastes que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. As coisas passam rápido, a vida é como um sopro. A vida é como uma neblina. A vida é como uma sombra. Ela passa muito rápido. Esses dias você tinha 16 anos. O pessoal que já está com 40, 50. Passou muito rápido, não é verdade? Esses dias. Você vê que a vida é um sopro. Então trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. E aí Salomão, ele termina Eclesiastes dizendo que, em suma, o fim de todas as coisas, o propósito é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. A vida só encontra propósito de existência quando nós vivemos a vida para aquele que nos deu a vida, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Fora dele, a gente trabalha para a comida que perece. Então faça todas as coisas procurando glorificar ao Senhor, o nosso Deus, crendo nele de todo o seu coração. Mas o texto, ele continua, e eu quero convidar você a olhar comigo o texto que nós lemos nessa noite, versículo 47. Jesus, ele diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. E aí Jesus, ele faz alusão àquilo que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 16. Quando Deus envia o maná para o povo que está no deserto. Eles se alimentam do maná. E é interessante que o maná, eles só poderiam catar o maná pela manhã, e eles não poderiam juntar para o outro dia, ou seja, eles precisariam crer que o Senhor daria o maná no outro dia. E quando a primeira vez eles tentaram juntar, o que aconteceu? Deu bicho. Porque eles não confiaram. E aí Jesus, ele faz menção daquele acontecimento. E ele diz: os pais de vocês morreram, comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Mas pastor, como é que eu faço para comer desse pão? O texto continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? A minha carne. Verso 35, olhe comigo, volte um pouquinho. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Mais uma vez. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Como que eu me alimento de Cristo Jesus? Quando eu ando pela fé. Quando eu creio nele de todo o meu coração. Como que eu faço, pastor, para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que você creia no Filho dele. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Quando eu coloco a minha confiança em Jesus, quando eu me alimento de Cristo Jesus, diz a Bíblia que é porque eu tenho a vida eterna. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não faz nada. Morto não tem poder algum. Morto não tem capacidade de realizar sonhos, de tomar atitudes. Mas Jesus Cristo, ele é o pão que dá vida. Então eu só tenho vida quando eu estou em Cristo
Jesus. E quando eu creio em Jesus, é porque a graça de Deus me alcançou. Então, naquele dia, quando você falou assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, hoje eu quero passar a viver uma vida diferente. Eu quero ter uma nova vida, eu quero nascer de novo. Eu quero viver para Jesus, eu quero me render a Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Foi porque a graça de Deus te alcançou. E quando a graça de Deus nos alcança, ela abre os nossos olhos. No versículo 44, Jesus ele explica isso muito bem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então lembra da fruta? Da laranja, da acerola, da maçã? Você e eu, nós somos chamados para viver em Cristo Jesus. Você e eu somos chamados a nos alimentarmos de Cristo Jesus todos os dias pela fé, a crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E porque a graça de Deus nos alcançou, quando nós vamos a Cristo, diz a Bíblia, que quando nós cremos nele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não se inclinam mais para a carne, mas para o Espírito. E Jesus ele diz, versículo 51, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Hoje nós estamos celebrando, vamos celebrar a ceia do Senhor. E esse pão que Jesus deu estará sendo simbolizado aqui por este pão físico, esse memorial, esse pão que nós vamos participar daqui a alguns instantes, simboliza que Deus encarnou e que o corpo dele, de Jesus, foi partido naquela cruz, substituindo você e a mim na cruz do Calvário. E hoje Jesus está dizendo para você e para mim, Ele é o pão e somente Ele é o pão que dá a vida. Porque fora dele não existe vida, somente morte, uma perspectiva de sofrimento e de morte eterna. Uma coisa, o homem está morto em seu delito e pecado. Por quê? Porque ele está afastado de Deus. Outra coisa é ele ter a morte eterna, que é ele nunca estar com Deus. Porque enquanto o homem está morto em seu delito e pecado, no momento em que a graça de Deus o alcance, ele se rende a Jesus, ele se alimenta de Cristo, ele passa a ter vida e vida eterna. Mas se ele morre, sem entregar sua vida para Jesus, sem se alimentar de Cristo Jesus, ele está condenado à morte eterna. Uma total separação de Deus. Um lugar onde não há misericórdia. Um lugar onde há somente sofrimento. Uma total separação de Deus. Isso é morte eterna. Hoje o Senhor nos chama a nós vivermos essa vida que Ele nos deu. Esse pão vivo que desceu do céu, que nós nos alimentamos dele e que nós devemos viver nele todos os dias da nossa vida. Eu me alimento de Cristo quando eu creio em Cristo de todo o meu coração. Amém, irmãos? Eu nessa noite gostaria que você pudesse refletir como tem sido a sua caminhada com Jesus. Como você tem trilhado esse caminho, da qual Jesus veio a este mundo para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você tenha vida e vida eterna, para que você já esteja desfrutando agora das primícias do Espírito. E lembre-se, as primícias são os primeiros frutos. Você já tem desfrutado disso na sua vida? Você tem crescido no conhecimento de Jesus? Você tem compreendido o que é viver a sua vida, o seu relacionamento com Ele? Você já se alimentou do pão da vida?
Porque existe uma grande diferença entre religiosidade e se alimentar de Jesus. Existe uma diferença entre ir à igreja e se alimentar de Jesus. Porque Ele veio para que você e eu nós tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. Ele é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. Por isso Ele disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como tem estado a sua vida hoje? Você tem desfrutado dessa presença de Cristo na sua vida? Você já se alimentou de Jesus, o pão que dá vida? Porque sem Jesus nós não temos vida. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida nessa noite é que Jesus é o pão que dá vida. Pela fé nos alimentamos dele e temos a vida eterna. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós vamos olhar somente para as coisas desse mundo que são passageiras. E chegará o dia que o homem olhará para trás e ele verá que a vida dele foi só como um sopro, como uma névoa passageira, que não teve propósito de existência. Mas hoje o Senhor nos chama a nos alimentarmos dele, amém, igreja? A viver uma vida com propósito, a viver uma vida abundante, a viver a existência e o verdadeiro ser humano para a glória de Cristo Jesus. Porque o que o mundo deseja, que o inimigo das nossas almas deseja, é que nós não venhamos viver essa vida abundante que Deus quer para você e para mim. Que nós possamos nos alimentar de Cristo Jesus, que nós possamos desfrutar dessa vida em abundância que Ele preparou para você e para mim. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E diante dessa palavra, eu gostaria que você pudesse refletir como tem estado sua caminhada. Você tem crescido no conhecimento de Cristo Jesus? Você já se alimentou de Cristo Jesus? Você já assumiu um compromisso com Ele verdadeiramente? Você já entregou a sua vida para Ele? Hoje, se você tiver um encontro com o Senhor Jesus, você está em paz, por já ter se alimentado de Cristo Jesus, por ter crido em Cristo Jesus? Ou será que nós temos olhado para as coisas deste mundo, temos enchido os nossos olhos com as coisas deste mundo e temos deixado o alimento para a eternidade em segundo lugar? Será que nós temos priorizado as coisas que são passageiras? Será que nós temos trabalhado para a comida que perece? Ou nós temos trabalhado para aquela que é para a vida eterna? Será que nós temos crido em Jesus de todo o nosso coração? Essa é uma resposta que somente eu e Deus, você e Deus podemos dar. Mas eu quero convidar você a refletir sobre isso nessa noite e colocar sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero me alimentar de Ti, eu quero ter vida contigo, eu quero verdadeiramente viver pela fé no Senhor, eu quero priorizar o Teu reino, eu quero me relacionar contigo como eu nunca me relacionei. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, eu rendo graças a Ti, Pai, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, ela não voltará vazia, ela cumprirá o propósito estabelecido para ela nessa noite. Senhor, que nós venhamos olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que venhamos, ó Pai, crer no Senhor de todo o nosso coração, que não venhamos ser enganados, ó Pai, pelas armadilhas, pelas estratégias, pelas ciladas do diabo, ó Pai, que tenta mostrar que o mundo é melhor, que as coisas passageiras são mais importantes, quando na verdade devemos trabalhar para aquilo que é eterno. Devemos olhar e pensar nas coisas do alto, devemos, ó Pai, nos alimentar de Ti, Jesus. Pai, que venhamos viver pela fé em Ti, Jesus. Venhamos glorificar o Teu nome com a nossa vida. Senhor, abençoe esse momento que teremos da ceia do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus.